Sabe quando o passado parece que gruda na gente? Quando ele se agarra com tanta força, com tanta teimosia, que chega num ponto em que a gente para e se pergunta: onde termina o meu passado e onde começa o eu? A gente começa a não saber mais diferenciar o que é a gente e o que é a sombra das coisas que aconteceram. E para falar sobre isso, para poder mergulhar a fundo nessa sensação, não teve como não pensar num personagem que deixa essa verdade bem escancarada de um jeito brutal, que é o Michael Keiser de Blue Lock. O Keiser, ele é apresentado como o grande rival da temporada, né? Da Liga Neo-Egoísta. Ele é o imperador arrogante, o obstáculo final. Mas por trás daquela coroa invisível e daquele sorriso debochado dele, tem uma história que é um soco no estômago, né? Ele é um personagem fenomenal, não tem assim como negar isso. E é por isso que ele é o espelho perfeito para a conversa de hoje. A grande questão que fica, e que é o que eu quero explorar aqui, é como é que a gente se liberta disso. Como a gente se distancia daquilo que machucou a gente sem perder quem a gente é no processo. Melhorando um pouco essa pergunta, como a gente descobre quem a gente é de verdade depois de tudo? Para entender o Keiser de hoje, a gente precisa voltar para o Michael de ontem. E a infância dele foi completamente uma desgraça. Ele nasceu em Berlim, na Alemanha, e ele é filho de um diretor de teatro fracassado e de uma atriz que, buscando o sucesso dela, abandonou a família. O pai, consumido pelo álcool e pelo desespero, transformou o próprio filho no alvo de toda a sua frustração. O Michael não foi para a escola, ele não teve amigos, não teve contato com praticamente ninguém. Ele era espancado, forçado a roubar para sustentar o vício do pai e vivia num estado de miséria e isolamento que é difícil até de imaginar. Mas tem um detalhe nesse abuso todo que para mim é ainda mais cruel e perverso. O pai do Keiser nunca, nenhuma vez o chamava pelo nome. Pensa nisso rapidinho. Em tantas culturas, tantas crenças ao redor do mundo, se acredita que o nosso nome carrega a nossa essência. Ele representa a nossa identidade, as nossas origens culturais, a nossa história. O nome é a primeira etiqueta que nos diferencia do resto do mundo, que nos dá um lugar. É como se, de certa forma, o pai dele estivesse tirando dele o direito de existir, de ser ele mesmo. E, na verdade, ele realmente estava. Isso não é só uma crueldade poética. É uma forma de tortura psicológica com consequências reais e até devastadoras. Tem um estudo feito com sobreviventes do Holocausto, que por causa da guerra perderam o conhecimento da sua identidade original, seus nomes, suas famílias. E esse estudo mostrou que eles sofriam de níveis muito mais altos de depressão e ansiedade e somatização, mesmo décadas depois. A pesquisa concluiu que as consequências psicológicas de não saber a própria identidade são duradouras e profundas. O que o pai do Keiser fazia era uma tentativa de apagar a humanidade do filho, de reduzir ele a um objeto, a um lixo, como ele mesmo era constantemente chamado. Isso não era só uma violência física, era uma tentativa de aniquilação ontológica. A ontologia é o ramo da filosofia que estuda o ser, a existência em si. O pai do Keiser estava tentando ativamente negar a própria existência do filho como ser humano. E quando você entende isso, a persona que o Keiser constrói mais tarde, a do imperador, ganha um novo significado. Não é só arrogância, é uma reação existencial. É um grito violento, desesperado e até performático que diz "eu existo" contra a força que tentou apagar ele do mundo. A obsessão dele por dominar, por ser o centro das atenções, por ter o seu nome ecoado nos estádios, é uma luta pela própria sobrevivência ontológica. E nesse vazio, nesse inferno, o que é que o Michael tinha? Uma única coisa, uma bola de futebol, surrada, suja, machucada, igual a ele. A ponto de ele olhar para aquela bola e dizer: eu e você somos dois pedaços de merda. É de partir o coração pensar que aquele objeto era a única coisa que o Keiser tinha, que era dele mesmo. Antes mesmo de ele pertencer a si mesmo, a única coisa que ele tinha era aquela bola. Essa bola, ela era muito mais do que um brinquedo. Na ausência de qualquer figura de cuidado, de qualquer base segura, como diz a teoria do apego do John Bowlby, Keiser projetou todo o seu senso de identidade naquele objeto. A bola se tornou o que a gente pode chamar de um proto-self.
Era basicamente o primeiro lugar onde a identidade dele podia existir, antes que ele tivesse a força para poder reivindicá-la para si. E é por isso que o ponto de virada da vida dele é tão poderoso. Quando o pai, num ataque de fúria, tenta estourar a bola com uma garrafa quebrada, algo dentro do Michael finalmente quebra. Naquele momento, quando ele ataca o pai e os policiais para defender a bola, ele não estava defendendo um objeto. Pela primeira vez na vida, ele estava defendendo a si mesmo. Foi o momento em que a sua identidade nasceu, forjada na violência para proteger o único vestígio da sua existência. Avançando um pouquinho no tempo, o Michael Kaiser é resgatado dessa vida pelo Ray Dark, que é um agente da PIFA, que, na vida real, seria um agente da FIFA. Ele vê o potencial absurdo no Michael e leva ele para o Bastard München, que é um dos maiores times do mundo na obra. Na vida real seria o Bayern de Munique. Ele finalmente sai daquele inferno. E qual é a reação dele ao entrar pela primeira vez em um ambiente com outras pessoas e com uma vida minimamente decente? Exatamente o esperado, né? O modo de defesa dele é a 1000, as muralhas mais altas que o céu, e ele se recusa a deixar qualquer um entrar. Isso é o que a psicologia chama de mecanismos de defesa. O conceito foi popularizado pelo Sigmund Freud e pela sua filha, a Anna Freud, e ele descreve as estratégias que a nossa mente cria para proteger a gente da ansiedade, da dor e de conflitos internos. Isso acontece quase sempre de forma inconsciente. São como escudos psicológicos, e as muralhas do Kaiser são um exemplo perfeito de defesas consideradas primitivas. Ele projeta a sua própria sensação de inutilidade nos outros. Traduzindo, ele rebaixa os outros para se sentir superior. Ele se isola emocionalmente, tratando todos como ferramentas e não como pessoas em si, porque para ele a proximidade é sinônimo de perigo. E eu acho que isso acontece muito, né? Quantas vezes a gente não passa por situações que acabam com a gente e por isso a gente simplesmente não consegue mais confiar? As outras pessoas não têm culpa do que o Kaiser passou, mas ele também não tem. Como ele poderia agir de uma forma diferente se ele nunca aprendeu? A única fonte de contato humano que ele teve na vida era do pai dele. Como ele poderia ser diferente disso? A história do Kaiser é de um mangá, mas a realidade que ela espelha é brutal e, infelizmente, ela é muito comum também. A gente tende a pensar no abuso infantil como algo distante, que acontece com os outros, mas os números contam uma história diferente, uma história de uma epidemia silenciosa. Mas se isso é tão real, por que a gente não traz alguns dados então? Se a gente for falar de escala global, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que até 1 bilhão de crianças, ou seja, 1 em cada 2 crianças no mundo, sofrem alguma forma de violência, física, sexual ou emocional a cada ano. Se a gente for falar nas Américas, tem um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que revelou que no último ano, cerca de 61% das crianças na América do Norte e 58% na América Latina sofreram algum tipo de abuso. E se a gente quiser falar do Brasil, apesar dos dados serem menos notificados, estima-se que mais ou menos 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual comercial. Um estudo de caso em Jundiaí, São Paulo, mostra um padrão bem familiar. Em 58,9% dos casos, a violência acontece na casa da vítima, e em 64% das vezes o agressor é um membro da família, com os pais sendo os principais, em 18,4% das notificações. Esses números não são só estatísticas, são milhões de Michaels construindo as suas próprias muralhas para sobreviver. E aqui a gente entra na parte mais complexa e talvez a mais dolorosa de todas: o legado, o fardo. Como a gente se distancia de ser aquilo que os nossos pais foram? Como a gente quebra o ciclo? Porque não importa o quanto Michael odeia o pai dele, quantas vezes ele não parece exatamente como ele, quantas vezes ele não xinga como ele, subestima como ele, machuca como ele.
A malícia que o Kaiser demonstra em campo, a necessidade de esmagar os outros, de destruir os sonhos e esperanças de seus adversários com o futebol, é um espelho direto da crueldade que ele sofreu. Ele usa a malícia para provar sua existência, para se sentir poderoso, porque a única forma de poder que ele conheceu foi a que seu pai usou para destruí-lo. Isso tem um nome: trauma intergeracional. É um conceito que a psicologia estuda há décadas, desde que a psiquiatra Vivian Rakoff, eu espero que se fale assim, observou em 1966 que os filhos de sobreviventes do Holocausto apresentavam sintomas de trauma, mesmo sem nunca terem vivido o horror dos campos de concentração. O trauma é transmitido. Ele passa de uma geração para outra através de padrões de comportamento, de um ambiente familiar disfuncional, da frieza emocional e talvez até por mecanismos epigenéticos, que são como marcas químicas que o estresse deixa no nosso DNA e que podem influenciar as gerações futuras. O pai do Kaiser, muito provavelmente, era ele mesmo um homem quebrado, e a sua dor não processada se transformou no abuso que ele infligiu ao filho. E o ápice dessa repetição, a cena mais chocante para mim, é quando a gente vê o Kaiser, já um jovem adulto, sozinho no quarto dele, se enforcando com as próprias mãos. O pai dele costumava enforcar ele quando ele era criança, e quando ele finalmente saiu daquele lugar, ele ainda mantinha o hábito. A primeira reação é pensar no ciclo do abuso, a ideia de que a vítima se torna o agressor. Mas isso é um mito perigoso. A grande maioria das vítimas de abuso não se torna abusadora. Então, o que significa esse ato do Kaiser? Não é um presságio de que ele está destinado a se tornar o pai dele. É algo mais profundo. Significa que ele internalizou a linguagem do abuso como a única forma de se relacionar consigo mesmo. Punição, dor, estrangulamento, isso era tudo que ele conhecia. Era a normalidade da vida dele. Aquele ato de autoagressão é uma forma distorcida de autopunição, talvez até de consolo, porque é o único padrão familiar que ele tem. A questão, então, não é será que ele vai se tornar o pai dele? A verdadeira questão é como ele pode aprender uma nova linguagem para falar consigo mesmo e com os outros. A jornada dele não é sobre fugir de um destino, é sobre aprender um novo idioma emocional do zero. E é aqui, nesse beco sem saída, que a Blue Lock oferece uma rota de fuga meio inesperada. A filosofia do projeto é algo que a gente vive comentando nesse canal, o tal do egoísmo, que à primeira vista parece tóxica, mas para alguém como o Kaiser pode ser a única chave que funciona. Pensa nas palavras do Jinpachi Ego, o criador do projeto. Descarte seu senso comum. Lembre-se, no campo você é a estrela. Ou talvez, o talento é a capacidade de provar a própria força, arriscar o futuro, acreditar em si mesmo e nos seus sonhos e provar ao mundo que a sua força é real. O ego prega a abolição da dependência, do trabalho em equipe como um sacrifício, e a celebração do gol individual como prazer supremo. Agora a gente vai contrastar o Kaiser com o nosso protagonista, o Yoichi Izagi. O Izagi vem de um lar estável, com pais que o apoiam e que lhe deram um senso de valor próprio. Por causa dessa base segura, ele não tem medo de falhar, de se quebrar em 1000 pedaços para se reconstruir mais forte. Ele está em constante evolução, sempre buscando a mudança. O Kaiser é o oposto. A autoestima dele é uma casca de ovo, construída sobre a areia movediça da malícia e da dominação. Para ele, admitir que precisa mudar, que sua forma de ser é falha, é o mesmo que admitir que ele é lixo. É voltar para aquele quarto escuro. O terror dele é tão grande que ele se agarra à persona do imperador com unhas e dentes, porque é a única coisa que o separa do abismo. E é aí que a filosofia da Blue Lock se torna uma espécie de terapia paradoxal. O trauma do Kaiser nasceu numa relação. O mundo das outras pessoas, para ele, é um campo minado de dor e traição. A filosofia do Jinpachi Ego oferece a ele um caminho para o valor próprio que é radicalmente individual. O valor dele não virá do amor, da aceitação ou da aprovação de alguém. Vai vir de algo que ele e somente ele pode controlar. Seu talento, sua habilidade, sua capacidade de marcar gols. Para o Kaiser, isso é libertador. É um sistema de validação que não depende de mais ninguém.
Ele pode se tornar o melhor do mundo sem precisar da afeição que ele nunca recebeu e na qual ele não consegue confiar. O egoísmo da Blue Lock dá para ele uma rota de fuga do paradigma relacional que destruiu ele, permitindo que ele construa um novo senso de valor a partir das suas próprias cinzas. Existe um conceito na psicologia chamado experiência emocional corretiva. Foi um termo criado em 1946 pelo psicanalista Franz Alexander, e a ideia é simples e poderosa. Uma nova experiência, no presente, pode corrigir o impacto emocional de uma experiência traumática do passado. Não se trata de apagar a memória, isso é impossível. Trata-se de viver uma nova relação, uma relação segura e positiva, que reescreve a nossa resposta emocional. Ela nos ensina que a proximidade não precisa levar à dor, que a confiança é possível. E quem oferece essa experiência para o Kaiser? Alex Nash. A relação dos dois é muito complexa, e o Nash é um personagem muito profundo por si só, e eu pretendo trazer um vídeo sobre ele para a gente não definir ele só como alguém que serve ao Kaiser. Ele é muito mais do que isso, mas vamos deixar isso para outro vídeo. O Nash vê o Kaiser como um gênio, um rei, e a lealdade dele é quase uma obsessão. Mas pela primeira vez na vida do Kaiser, alguém oferece a ele admiração e apoio incondicional. O Nash não tenta consertar o Kaiser. Ele aceita o Kaiser como ele é, com todas as suas defesas e sua malícia, e escolhe ficar do lado dele. Ele oferece, mesmo que sem saber, um vislumbre do que a teoria do apego chama de base segura, um porto seguro para o qual ele pode voltar. A cura do trauma não acontece só dentro de um consultório de terapia. Ela acontece em relações reais, no dia a dia. A amizade do Nash, mesmo sendo focada no futebol e não sendo terapêutica no sentido clínico, funciona como uma experiência corretiva. Ela introduz um novo padrão na vida do Kaiser. Ela quebra a expectativa de que toda relação humana é baseada em abuso e exploração. E isso mostra pra gente, que está assistindo, que a ajuda e a cura podem vir de lugares inesperados, de um amigo, de um parceiro, de um companheiro de time, desde que essa nova relação ofereça o que o passado negou, a segurança e a aceitação. Essa pequena fresta de luz que o Nash abre é o que eventualmente permite que o Kaiser dê o passo mais corajoso de todos. No clímax do arco da Liga Neo-Egoísta, o Kaiser é superado pelo Izag. A sua coroa racha, sua filosofia baseada em esmagar os outros se mostra insuficiente, e ele é forçado a encarar a verdade. Para evoluir, ele precisa retornar ao zero. Isso é aterrorizante. Retornar ao zero não é só mudar uma tática de jogo, é abandonar os mecanismos de defesa que o mantiveram vivo por tanto tempo, é derrubar as muralhas que ele construiu tijolo por tijolo, é ficar vulnerável de novo. Mas é o único caminho. Ele precisa abandonar a armadura que o protegeu, mas que agora o aprisiona, para poder construir algo novo, algo que seja verdadeiramente dele. E essa jornada ficcional do Kaiser espelha de forma muito fiel os passos reais para a superação de um trauma. Primeiro, reconhecer o trauma e validar as emoções. Ele é forçado a confrontar o fato de que seu eu atual não é mais sustentável. Ele precisa aceitar a dor da derrota para poder mudar. Segundo, buscar apoio emocional. A presença do Nash plantou a semente, e agora, para sobreviver na Blue Lock, ele é forçado, muito relutantemente, a trabalhar com os outros, quebrando seu padrão de isolamento. Terceiro, explorar novas formas de ser. Ele precisa criar um novo futebol, uma nova forma de existir no campo que não seja apenas uma reação ao seu pai, mas uma expressão do seu próprio ego, agora livre para crescer. O passado gruda. Ele deixa cicatrizes, e não adianta fingir que elas não existem. A história do Michael Kaiser ensina que não podemos simplesmente apagar o que aconteceu, mas ela também ensina que a gente não é prisioneiro do nosso passado. Quebrar o ciclo é um ato de coragem imenso. É se permitir baixar as armas que nos protegeram por tanto tempo. É ter a coragem de aceitar a mão que se estende, mesmo quando tudo em você grita para recuar. E às vezes é preciso ter a força de se reduzir a zero, de encarar o vazio para poder finalmente escolher quem você quer ser, e não apenas continuar reagindo àquilo que fizeram de você. É como se fosse um legado, um fardo.
como se o destino tivesse traçado e a gente não tivesse como fugir. Como se o ciclo fosse muito difícil de quebrar e às vezes dá vontade de deixar para a próxima pessoa. Talvez ela seja mais forte do que eu. Talvez ela consiga quebrar o ciclo. Mas talvez você consiga. Às vezes a gente se sente meio assombrado. O nosso passado, as coisas que a gente fez ou que fizeram com a gente parecem definir tudo. E a gente pensa, eu sei que o que fizeram comigo foi errado, mas como é que eu poderia fazer diferente? Eu sei que as outras pessoas não têm culpa do que eu passei, mas eu também não tive. Como eu posso reagir diferente? Como eu posso ser diferente daquilo que me machucou? E a verdade é que às vezes a gente não pode, sozinho. Mas talvez outra pessoa possa.